Você já ouviu falar em gota? Você tem ou conhece alguém que tem? Eu sou Michele, sou reumatologista e vou te falar um pouquinho sobre a gota. A gota é uma condição inflamatória que tende a acontecer quando o ácido úrico está muito elevado no organismo. Mas, doutora, todo paciente que tem o ácido úrico elevado tem gota? Não, eu vou te explicar isso ao longo do vídeo. Na gota, o paciente ele tem uma crise de artrite. O que é isso? A articulação ela tende a ficar bem inchada, bem avermelhada, muito dolorida. Dolorida a ponto de às vezes o paciente não conseguir encostar um lençol naquela articulação de tão dolorida que ela tá. Aí a gente diz que o paciente está tendo uma crise de gota. Geralmente ela inicia de forma súbita e as primeiras crises costumam acontecer em extremidade inferior, ou seja, dedão do pé, tornozelo, joelho, sendo o local mais comum de acometimento o dedão do pé, que a gente chama de podagra. Além de acometer articulações dos membros inferiores, das pernas, ela pode também acometer membros superiores. Então, às vezes pode dar uma crise de gota em cotovelo, em ombro, na mão, no punho, e às vezes pode até simular uma doença que a gente chama de artrite reumatoide. Além do acometimento articular, a gota também pode acometer a pele, o tecido subcutâneo e causar o que a gente chama de tofos gotosos, que são umas nodulações elevadas que geralmente acontecem em cotovelo, pode acontecer também no dorso do pé, no dorso da mão, e que é por conta do acúmulo do ácido úrico nessas regiões. E o que pode desencadear a crise de gota naquele paciente que já tem um ácido úrico muito elevado, mas que nunca teve crise? Ou então naquele paciente que já tem gota, já tá fazendo o tratamento e mesmo assim tá fazendo tudo certinho e mesmo assim teve uma crise. Os principais fatores precipitantes da gota são álcool, principalmente a cerveja, embutidos, carne vermelha em excesso, frutos do mar. Então, assim, é bem comum o paciente ter uma crise de gota depois daquele final de semana comendo uma feijoada, tomando aquele churrasquinho com uma cervejinha, porque eles realmente predispõem às crises. E, doutora, lá no começo do vídeo, a senhora falou que ter ácido úrico elevado não é igual a gota. Como assim? Então, a gente só diz que o paciente tem gota quando ele tem essa crise que eu descrevi atrás. Articulação inflamada, avermelhada, dolorida, uma dor tão intensa que às vezes ele não consegue nem tocar. Aí a gente diz que o paciente tem gota. Se ele só tem um ácido úrico elevado, mas nunca teve essa crise, ele não tem gota, ele só tem um ácido úrico elevado. E trata ácido úrico elevado? Geralmente não. Mas se o paciente tem um ácido úrico muito alto, por exemplo, acima de 9, 10, e ele tem um risco cardiovascular muito grande, ele já é hipertenso, ele já infartou, ele já teve AVC, seria de bom grado tentar reduzir ao máximo esse ácido úrico. E o que fazer para ajudar a prevenir essas crises? A gente tem um tratamento, né, bem estabelecido, então a gente tem algumas medicações que ajudam a reduzir a produção de ácido úrico e tem medicações que ajudam a eliminar o ácido úrico pelo xixi. Além dessas medicações, é importante uma alimentação mais balanceada, a realização de atividade física. E naqueles pacientes que são obesos, a perda de peso também ajuda bastante no controle do ácido úrico e das crises. E como que a gente aborda a crise? Geralmente com anti-inflamatórios, né? E uma medicação que a gente usa bastante é a colchicina também, que ajuda aí na melhora dessas crises. Então, muitos pacientes nos procuram por conta da crise de gota. Imagina você ficar com aquela dor intensa, que não consegue encostar o pé no chão, não consegue fazer nada, é muito ruim. E aí muitos só tomam um anti-inflamatório nas crises, melhorou, ótimo, não vamos procurar um reumatologista, vou desmarcar a consulta, já tô ótimo, já tô bom. Mas é importante você fazer o tratamento crônico da gota, porque essas inflamações recorrentes, repetidas, elas podem causar erosões ósseas, elas podem causar
uma destruição óssea. Elas podem causar deformidades, além daqueles tofos que eu falei lá no começo. E muitas vezes, se você não trata a tempo de evitar essas sequelas, a gente não consegue revertê-las. Então é muito importante que você procure ajuda desde o começo, justamente para que a gente possa evitar essas sequelas e melhorar a sua qualidade de vida. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.